O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. João capítulo 15, versículos de 1 a 8. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim dá fruto, todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o poda, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos, porque por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanecer em mim e eu nele, este produz muitos frutos. Porque, vamos falar juntos, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minha palavra permanecer em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisso meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, aqui presentes na matriz de São Norberto de Montes Claros, meus irmãos e minhas irmãs que participam conosco desta celebração através da Rádio Educadora de Montes Claros, meus irmãos e minhas irmãs telespectadores do canal 20, programa Homilia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, antes com o nome de Saulo, ele tinha ajudado a martirizar Estevão. Então, os discípulos de Jerusalém tinham medo dele, porque ele era um jovem muito dinâmico, muito corajoso, muito explícito, muito claro nas suas posições. Então, naquele momento, como fariseu, ele achava que Jesus Cristo era uma aberração, era uma contradição a Moisés e a lei de Moisés. Então, ele ajudou. Dizem os Atos dos Apóstolos que as roupas ensanguentadas de Estevão foram colocadas aos pés de Saulo. Mas indo de Jerusalém para Damasco, com a carta das autoridades para prender os cristãos que já existiam em Damasco, as pessoas que tinham aderido a Jesus Cristo. Então, naquela viagem, ele foi derrubado pela luz de Jesus Cristo ressuscitado.
veio uma luz do céu, uma luz maravilhosa, e caiu o cavalo, o cavaleiro, e ele escutou aquela voz, né? Saulo, Saulo, por que me persegue? Por que me persegue? Mas quem é? Eu sou o Senhor. E a partir daquele momento, a vida de Saulo, né, mudou completamente. Ele sentiu dentro do coração, ele sentiu dentro da alma, ele sentiu dentro da sua pessoa a luz de Deus, a luz de Jesus Cristo ressuscitado, tá? E tornou um apóstolo fervorosíssimo. Só que de início os outros não acreditavam nele. Ele teve muita dificuldade. Quando ele chegou em Damasco, todo mundo corria, tá? Com medo de ser martirizado, mas ele foi demonstrando, e sobretudo pela palavra, pelo testemunho, pelo compromisso a partir daquele momento com Jesus Cristo, ele não teve mais medo, não teve mais medo. Quando ele volta a Jerusalém, que é o texto de hoje, tá? Os discípulos de Jerusalém ficam com medo, a gente entende, né? A prudência, né? Jesus falou, sejam prudentes, tá? Como as serpentes e simples como as pombas. Mas daí veio a prudência. E ali, coitado, ele passou apertado, porque de um lado os discípulos ficaram com medo, e do outro lado os fariseus falaram, ele mudou, agora nós vamos matá-lo. Então começaram a preparar as armadilhas para matá-lo. E aí, gente, a importância da amizade, a importância do apoio fraterno. Ele encontrou, né, no seu companheiro Barnabé, ele encontrou o apoio. Barnabé chegou para os apóstolos, olha, ele realmente hoje é um discípulo. E mais do que um discípulo, ele é um missionário ardoroso, um missionário consciente, um missionário corajoso, um missionário explícito, claro, né, em mostrar quem é Jesus e levar a mensagem, a pessoa de Jesus para tantos irmãos. Então, a partir daquele momento, né, Saulo, que se tornou Paulo, ficou um bom tempo em Jerusalém, convivendo com os apóstolos, e ali houve aquela coisa bonita que a igreja ficou toda em paz, e aumentava cada vez mais o número dos discípulos em quantidade e em qualidade, porque o Espírito Santo estava com ele. Meus irmãos e minhas irmãs, nós podemos tirar uma conclusão prática para a nossa vida. Primeira conclusão, vamos ser bastante acolhedores. Não vamos excluir as pessoas só por causa de um pensamento, por causa de um fato negativo. Às vezes tem irmãos e irmãs que erram, mas que se convertem, como aconteceu com Paulo. Convertem, e às vezes a conversão está naquelas pessoas mais fervorosas, mais qualificadas, mais comprometidas com Deus. E outra conclusão prática é que a nossa igreja também hoje ela deve crescer, né, em quantidade e em qualidade. Vai crescer em qualidade na medida em que nós nos comprometemos mais com a palavra, conhecemos e praticamos mais a palavra de Deus. Vai crescer em qualidade na medida em que nós fortalecemos mais a vida comunitária, participarmos de uma maneira mais explícita, mais fervorosa na comunidade onde moramos. Vai crescer em qualidade na medida em que nós procurarmos colocar na nossa vida as grandes virtudes do reino de Deus, a bondade, a verdade, a justiça, a paz, a união, a fraternidade, a alegria. Vai crescer em qualidade na medida em que nós nos unimos fortemente para celebrar o amor de Deus, sobretudo na Eucaristia. Mas precisa crescer também em quantidade. Por isso é importante o trabalho missionário, a gente visitar, motivar as pessoas, despertar em outras pessoas
o gosto pela participação comunitária, o gosto pela palavra de Deus, o gosto para a oração, o gosto para a presença, a atuação comunitária. E por isso, a gente vê no apóstolo João, aqui na segunda leitura de hoje, da primeira carta de João, dizendo que o grande critério para saber se somos da verdade, se somos mesmo de Deus, o grande critério é a gente praticar os mandamentos, sobretudo o mandamento do amor fraterno. Esse é o grande critério, a grande massa. Porque falar que ama a Deus e detesta os irmãos é mentira, fala essa porta. É impossível. É impossível amar a Deus a quem a gente não vê e odiar os irmãos a quem a gente vê. Então não dá. Então o primeiro critério é o critério da fraternidade. Se eu não sou fraterno, se eu não amo meus irmãos na família, na convivência que eu tenho, é impossível amar a Deus. O primeiro critério é o amor fraterno. Então examinemos isso sim. Que às vezes a gente é azedo, é bruto, é indiferente, às vezes até maldoso ou maldosa com os outros, e a gente quer ficar muito bem com Deus, até muito fervorosa com Deus. Não dá. Então nós temos que ser fervorosos com Deus, sim, mas com um coração fraterno, um coração convivendo bem com as pessoas. Por isso, o Evangelho de hoje é importantíssimo para nós, esse capítulo 15 do Evangelho de João, é de uma profundidade extraordinária mesmo. Primeiro, quando Jesus fala que sem mim nada podeis fazer. Isso nós devemos gravar no nosso coração, na nossa mente e na nossa vida. Sem Jesus nós não somos nada. Sem mim nada podeis fazer. E por isso mesmo, vem a figura da parreira, da videira, que é tão fácil da gente entender. A gente tem, eu tenho aqui uma parreira na casa paroquial, quantos ramos tem? Quantos ramos? É uma latada grande. E só não pode ser maior porque não tem espaço. A gente tem que estar sempre podando. Quer dizer, se tiver mais espaço, maior será a latada. Mas nem um ramo, a gente nunca vai encontrar a uva no caule, no tronco da videira, da parreira. Não vão. Nós vamos encontrar os frutos onde? Nos ramos, nas pontas. Mas não é impossível, se o ramo não tiver ligado com o tronco, vai secar. É impossível ele dar o fruto. Ele dá o caco e o lugar. Então os frutos se encontram nos ramos, mas dependendo do tronco, do caule. Então assim também é a nossa vida. Os frutos da salvação, nós somos os ramos. Ele é o tronco. Ele é que puxa a seiva para nós. Ele que puxa as graças de Deus para nós. Ele é que traz, Jesus Cristo é que traz as bênçãos de Deus para nós, a graça da salvação para nós. Mas nós devemos produzir frutos. Nós não podemos falar, estou recebendo a graça de Deus, agora eu vou me acomodar, vou ficar no meu, na minha paz interior, sem pensar nos outros, sem pensar em comunidade, sem agir em nada. Eu estou bem, estou satisfeito, estou feliz, estou cheio das bênçãos de Deus. Então aí você vai secar. Você vai secar. A gente recebe as bênçãos, recebe as graças, é para produzir frutos. Na família, na comunidade, no trabalho, nos ambientes onde nós relacionamos, fruto de bondade, de fraternidade, de entendimento, de paz, de convivência boa. Aí vem de novo o mandamento do amor. Então o fruto principal que nós devemos produzir é o fruto do amor fraterno.
né, do entendimento, da convivência boa, né, da paz, né, do jeito bom da gente se relacionar uns com os outros. Meus irmãos e minhas irmãs, não levemos uma vida que faz de nós um ramo seco. Não vamos ser pessoas secas, pessoas áridas, né, pessoas azedas, pessoas complicadas no relacionamento, na convivência com os outros. Vamos lembrar que Jesus está em nós, o Espírito Santo está em nós, como mudou a vida de Saulo no grande apóstolo Paulo. Né? Que o Espírito Santo trabalhe em nós também, para que todos nós possamos produzir muitos frutos e frutos que permaneçam, sobretudo frutos de fraternidade, de entendimento, de paz, né, de ajuda mútua. Amém? Amém. Amém.